Hoje eu queria partilhar uma palavra com vocês que o Senhor tem trazido ao meu coração por esses tempos. Já era para eu ter vindo ministrar, mas as circunstâncias não permitiram. E eu sei que hoje era o dia. Hoje é o dia de trazer essa palavra, de trazer para nós essa verdade, que eu sei que você sabe, eu sei que você tem conhecimento. Tudo que eu vou falar aqui, eu sei que você sabe. Mas eu não quero somente que você saiba, eu quero que você vive. Eu quero que você viva. Eu quero que você possa praticar, que você possa deixar que essa palavra entre no teu coração e que a partir de hoje você tenha outro comportamento diante das circunstâncias desse Deus maravilhoso, o qual você serve. Amém? Eu quero que essa palavra hoje entre no teu coração e produza um fruto de atitudes, um fruto de comportamento. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos vivendo, não é? O nosso pastor liberou sobre nós, como igreja, um tempo de recomeço, um tempo de unidade. Então, assim, nada melhor do que quando nós estamos para recomeçar algo, é recomeçar bem, recomeçar sabendo realmente quem é aquele que vai estar à frente desse recomeço. O nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Espírito Santo. Você tem tantos recursos para você fazer um recomeço. Eu acho que todos nós que estamos precisamos, de alguma forma, recomeçar em alguma área da nossa vida. Porque a nossa vida é feita de ciclos, a vida é feita de estações. Então, eu creio que eu posso estar recomeçando em uma área, você vai estar recomeçando em outra, e os nossos irmãos ali em outra. Mas uma coisa, eu tenho certeza que todos nós, todos os dias recomeçamos no conhecimento de saber quem Deus é na nossa vida. Nós precisamos ter isso em consideração. Amém? Então, nós estamos vivendo esse tempo de recomeço. Pense, junto comigo, nesse tempo da palavra, em que área realmente você precisa recomeçar, que você ainda nem se despertou para isso. Amém? Que você precisa hoje perceber e que o Espírito Santo possa te guiar nas áreas que você precisa realmente de recomeço, até mesmo de mudança. Mudar, não é nem recomeçar, é mudar literalmente. Então, eu queria falar desse Deus que vai nos ajudar em todas as coisas. Esse Deus que é maravilhoso, Ele não muda. A convicção que você tem que ter, e eu tenho que ter, que Deus, Ele não muda. Ele é amor. Como nós cantamos aqui, Deus, Ele é amor. Ele é o próprio amor. Ele não tem variação. Ele me ama, Ele te ama, e isso é inegociável. O amor dele se manifesta na nossa vida através de várias formas, mas tem dois atributos de Deus, atributos que nós vamos ver hoje, que é a expressão do amor dele no nosso dia a dia, que é a bondade e misericórdia do Senhor. Então nós vamos falar hoje desse Deus que é bom e misericordioso. Nós vamos falar desse atributo, desses dois atributos que Deus tem, que eu sei que você sabe que Ele tem, mas que você vai se aprofundar comigo, para que você tenha uma outra perspectiva da tua vida a partir de hoje. Porque não adianta só nós sabermos, nós temos que ter essa dentro de nós. Nós temos que ter essa bondade e misericórdia sobre nossas vidas todos os dias, e saber que precisamos discernir o tempo que nós estamos a viver, discernir a forma que nós estamos a viver, discernir como o Senhor vai se manifestar com a sua bondade e misericórdia. Amém? Então eu queria começar, que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, se você puder, se você tiver Bíblia, se não, se você tem no telemóvel, você possa ligar. Eu queria que nós pudéssemos abrir em Salmo 23:6, por favor. No Salmo 23:6, nós vamos ler juntos, só para introduzir esse assunto. Então, o nosso tema de hoje é atributos de Deus, bondade e misericórdia. Hoje nós vamos aprender esses dois atributos que nada mais é do que o amor de Deus em ação na nossa vida. Amém? Então, no Salmo 23:6 diz assim, vou ler, tá bem? Quem abriu, me acompanhe. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Aqui o salmista Davi está declarando, ele está declarando que, através do Espírito Santo, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu quero declarar isso sobre nós hoje. Você está vendo aqui, ele não está dizendo, é possível que a bondade e a misericórdia me seguirá. Ah, se calhar Deus vai ter bondade e misericórdia da minha vida. Ele não está a dizer isso. Ele está a dizer certamente, com convicção. Você tem essa convicção na sua vida? Você tem essa convicção que a bondade e misericórdia te seguirá todos os dias da tua vida? E você habitará na casa do Senhor por longos dias? É isso que você anseia? É isso que você deseja? É isso que você tem convicção hoje? Você pode dizer isso? Se você não pode dizer dessa forma, que hoje, como eu disse, você saia daqui com essa convicção. Amém? Que a bondade e misericórdia do Senhor, ela está disponível e te segue. Ela te segue. Então, eu queria começar fazendo perguntas para você. Queria perguntar algo para você, para que você possa ir já sendo ministrado durante essa palavra, você e o Espírito Santo. E uma primeira pergunta é, se não fosse a bondade e misericórdia de Deus na sua vida, onde você estaria hoje? Se não fosse a bondade e misericórdia do Senhor, onde você estaria? Você olhando para a sua vida, será que você estaria vivo hoje se não fosse a bondade e misericórdia dele? Será que você estaria aqui sentado ouvindo a palavra dele? Ou estaria em qualquer outro lugar, vivendo outras coisas, desesperado, sem ter saída para aquilo que você está a viver? Ou se calhar até feliz e contente, mas vivendo um momento que você sabe que não ia te levar a lado nenhum, são momentos passageiros. Ou talvez, pense comigo, será que se não fosse a bondade e a misericórdia, você já teria sido consumido pelos seus próprios erros, pelas suas escolhas, pelos seus pecados? Se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor sobre ti, te dando sempre chance de recomeçar? O Senhor é tão bom que Ele nos dá sempre uma segunda chance. Enquanto há tempo, nós temos que declarar realmente que nós precisamos do Senhor e que a misericórdia e a bondade dele nos segue. Amém? Então, quando o salmista Davi diz, certamente, ele não tem dúvida, é uma certeza. E essa certeza que eu quero trazer para você hoje. Quero trazer a certeza para você que a bondade e a misericórdia do Senhor te segue. E nós vamos ver isso ao longo da palavra. Queria que vocês pudessem abrir em Êxodo 34. Em Êxodo 34, do 5 ao 7. Esse eu queria que vocês lessem comigo, acompanhando, porque aqui nós vamos ver e conhecer esse Deus, como Ele se apresenta para nós ainda hoje, como Ele se apresentou para Moisés, a maravilhosa graça dEle, o amor grandioso dEle, o desejo que Ele tem que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente. Esse versículo expressa isso. Então, espero que você já tenha aberto. Êxodo 34, de 5 a 7, diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele Moisés, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Essa versão que eu estou lendo é NVT, eu sei que a maioria tem uma versão diferente, mas eu trouxe essa porque eu acho que é mais clara. E aqui o que acontece nesse texto? Esse texto, para mim,
Para mim, não só, para toda palavra, esse texto é crucial, porque aqui Deus está se apresentando a Moisés. Eu, quando li esse texto, eu sempre achava que era Moisés que dizia para Deus, mas não. Eu, quando li esse texto, eu lia de forma que eu achava assim, Moisés que está declarando para o Senhor, tu és Deus bondoso, compassivo, misericordioso, mas não é Moisés que está falando isso. É o próprio Deus que está dizendo para Moisés quem ele é. Por quê? Quando Deus se apresentou para Moisés dessa forma, foi quando Moisés subiu a segunda vez para ter com o Senhor, para buscar as leis. Não sei se você conhece a história ou não, se não conhece, vai ler sobre os 10 mandamentos. Nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos, vocês vão saber como é que aconteceu. Mas a primeira vez que Moisés sobe para buscar as leis, quando ele desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Eu acho que todo mundo sabe mais ou menos essa história. E o que Moisés fez? Ficou com tanta ira que quebrou as tábuas da lei. Moisés quebrou, ficou irado aquele povo. E essa passagem no 34, é quando Moisés sobe a segunda vez, que Deus chamou Moisés para subir a segunda vez, para reescrever as tábuas. Para quem não sabe, as tábuas da lei foi escrita 2 vezes. Uma Moisés quebrou e a segunda foi a que ficou permanente. E nessa segunda vez, Deus falou para Moisés, porque Moisés queria que o povo fosse consumido no pecado dele. Então, Deus chegou a Moisés e falou, eu sou o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, dizendo que o amor e a fidelidade dele dura, e que o amor dele dura milhares. O amor do Senhor alcança milhares de gerações. Se calhar na tua Bíblia está assim, o amor do Senhor alcança milhares de gerações. Mas, contudo, ele não vai deixar de visitar, na tua Bíblia deve estar assim, visitar a maldição dos filhos até 4 gerações. Você vê como Deus é misericordioso aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, não é, dessa questão de maldições, mas você vê a misericórdia do Senhor porque ele abençoa 1000. O que são 1000 gerações? Tu abençoada. Para 4 que poderiam ser, de alguma forma, punidas. Olha, veja o amor do Senhor aqui. Então, ele diz para Moisés que ele vai perdoar a rebeldia do povo. Ele vai perdoar a rebelião, vai perdoar o pecado, a maldade. E ele está dizendo hoje para mim e para você isso também. Hoje o Senhor está passando aqui. Hoje o Senhor está neste lugar dizendo para cada um de nós, Sandra, eu sou compassivo, eu sou misericordioso, eu sou um Deus de amor, eu te perdoo, eu perdoo os teus pecados, eu perdoo a tua maldade, eu perdoo-te. Mas assim, eu te perdoo, mas não quer dizer que você não vai ser punida naquilo que você fez de errado. Porque a misericórdia e bondade do Senhor não isenta o que nós fazemos, contrário à vontade dEle. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Mas eu quero dizer hoje que o Senhor está passando e chamando o teu nome e dizendo, João, Alcides, Jonathan, o nome desses homens, e está a dizer que Ele é esse Deus. Como Ele falou para Moisés, Ele está falando conosco hoje. É isso que eu quero que você desperte. A palavra do Senhor é viva. E quando Ele falou isso para Moisés, Ele está falando para nós hoje também. É o próprio Deus que proclama. Ele que está falando, não é o homem. E ele começa o versículo dizendo, o Senhor passou, e o Senhor passa por aqui todos os domingos, o Senhor passa na tua casa todos os dias e te diz isso. Muitas vezes você não está ouvindo. E hoje eu oro para que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais para que você ouça. Quando Ele passa na tua casa e você quase sofreu um acidente, e Ele passa e diz, oi, eu sou o Deus de bondade e misericórdia que não deixo. Olha, eu sou o Deus de bondade e misericórdia que se renovo nesta manhã. Hoje não era para você estar aqui, mas você está, porque eu sou o teu Deus de bondade e misericórdia. Ele quer que você ouça isso. Então, o Senhor, Ele quer que nós despertemos. Ele passa diante de nós e muitas vezes nós não estamos a ver. E isso revela o seu caráter. Aqui Deus, Ele próprio se apresenta. Ele não usa ninguém para apresentar Ele. Ele não usou um profeta, Ele não usou uma analogia. Ele próprio se apresentou.
Então aqui mostra o caráter e o atributo de Deus e a sua aliança para conosco. Ele quer que você possa ouvir você próprio isso. Que você olhe para a sua vida e você ouça dentro de você que você passou por todas as situações que você viveu até hoje. Porque Ele é esse Deus de bondade e misericórdia, mesmo até quando você não o conhecia. Porque Ele queria que você chegasse aqui hoje. Amém? Então, o que significa essa proclamação? Quando Ele diz que Ele é compassivo e bondoso, Ele está declarando a sua essência, dizendo que eu sou compassivo e bondoso, eu sei que vocês são falhos. Ele está reconhecendo que nosso sofrimento humano, que nós sofremos na carne, Ele está declarando que Ele sabe de que nós somos feitos, foi Ele que nos criou. Amém? E depois Ele diz, eu sou tardio em irar-se. Ele está dizendo para mim e para você que Ele é paciente, que Ele não explode rapidamente. Muitos de nós não somos tardios em irar, nós se iramos muito rápido, mas o nosso Deus não é. Ele não ira rápido, Ele é tardio, Ele é paciente. Ele espera que nós nos arrependamos. Ele diz também nesse versículo que Ele é grande em misericórdia e fidelidade. Quando Ele diz isso, Ele quer dizer que a sua bondade é firme, constante, que Ele é confiável. Que Ele mantém a sua aliança comigo e com você. Ele é grande em fidelidade e misericórdia. Esse é um dos textos que nós lemos mais importantes da Bíblia toda. Esse é um dos textos que essa revelação acompanha a Bíblia toda, desde Neemias, Salmos, os profetas, Jonas, fala sobre este texto onde Deus se apresenta. É fundamental essa apresentação de Deus é fundamental para todos que olham para a palavra, saiba realmente esses atributos do Senhor para ter uma vida de temor, uma vida de segurança. Se você entender isso, a tua vida vai mudar. Você vai estar mais seguro, mais confiante no Deus que você serve. Amém? Você não vai achar que Ele te castiga, que Ele te pune, que Ele te rejeita. Isso é mentira. O Deus é Pai. E Pai cuida, Pai corrige, Pai disciplina, o Pai ama. Amém? Então, vamos continuar. E agora que eu vou passar para a palavra. Isso foi só uma introdução para nós sabermos que Deus é bom. Porque eu quero mostrar para você hoje, rapidamente, a bondade e misericórdia de Deus desde Gênesis e Apocalipse. Não sei como é que eu vou fazer isso, porque Gênesis e Apocalipse é a Bíblia inteira. Mas eu peguei pontos para te mostrar, desde Gênesis até a revelação final, como a bondade de Deus vai nos acompanhar. E é isso que nós precisamos entender. Que desde que você nasceu, o início de tudo, no ventre da sua mãe, até hoje que você está aqui, e eu creio em nome de Jesus que até o fim da sua vida, até naquele dia que o Senhor vai te recolher, a bondade e misericórdia dele vai te seguir. Eu acredito nisso e profetizo isso sobre você. Que você não se desviará dos caminhos dele, que você não se apartará do seu Deus, que Jesus vai ser aquele que estará no centro do teu coração. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma verdade. Uma verdade, porque Jesus dentro de nós traz libertação, salvação, perdão. E nós precisamos, em nome de Jesus, viver essa bondade e misericórdia através de Jesus. E nós vamos ver isso hoje juntos. Eu queria orar por você, orar por mim, para que quando nós entrarmos nessa parte da palavra, realmente nós possamos viajar dentro da palavra, dentro da Bíblia, juntos. E quando nós sairmos dessa viagem espiritual da palavra, nos levantarmos, possamos estar convictos que esse Deus é o nosso Deus. Amém? Não ter dúvida. Então vamos fechar nossos olhos, eu quero orar sobre essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui a ver, a ler, a sentir essas verdades da Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é uma espada que corta, que separa a nossa alma das nossas emoções. E nessa hora eu declaro, Senhor, que essa palavra de hoje venha fazer um divisor de águas na nossa vida. Que hoje nós possamos sair daqui sabendo o Deus que nós servimos. Não somente de teoria, mas de prática.
Que o Senhor possa, Senhor, ministrar, Senhor, na nossa alma, ministrar no nosso espírito, ministrar no nosso físico, Senhor. E nós possamos sentir profundamente nesta manhã essa bondade e misericórdia, desde nossa infância, mais terra infância até hoje. Que o Senhor possa trazer à nossa memória momentos onde o Senhor esteve presente e manifestou a sua bondade e misericórdia. Que nós possamos lembrar de hoje, Senhor, de manhã, quando nós acordamos, abrimos nossos olhos, a tua bondade e misericórdia se renovando. Pai, que não seja algo mais teórico, mas seja algo, Senhor, de vida, que produza vida em nós. Pai, toca no coração de cada um dos meus irmãos. Faz, Senhor, a tua vontade nesta manhã. Que essa palavra, Senhor, tire a escama dos nossos olhos. Que essa palavra destape os nossos ouvidos. Que essa palavra quebre, Senhor, nosso coração. Que a dura cerviz, Senhor, saia da nossa vida e nós possamos nos render a Ti nesta manhã. É isso que eu oro e declaro sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar com a bondade e misericórdia do Senhor em Gênesis. Em Gênesis 1:31... no princípio, né, Deus criou todas as coisas, nós sabemos disso. Em Gênesis 1:31, Deus fez o homem e disse, fez o homem e a mulher, e depois ele declarou, eis que tudo era muito bom. Essa frase do Senhor já mostra aqui a bondade dele. Ele olha para mim e para você e diz, vocês são bons. Ele vê algo bom na criação dele, do homem e da mulher. E aqui nós podemos ver a bondade já estava estampada na criação dele. Mas em Gênesis 3, eu não vou ler, senão a gente não vai sair daqui hoje, né? Em Gênesis 3, eu só vou contar para vocês a história da bondade e misericórdia do Senhor. Em Gênesis 3, o homem caiu, a vergonha aparece. Todos nós sabemos da história. E nesse momento, o que você acha que Deus deveria ter feito com o homem? Nesse momento que o homem pecou, que Deus criou e disse que era muito bom, o homem pecou. E esse momento que o homem cai, o que Deus deveria ter feito com esse homem? Era o momento perfeito para acabar com a criação. Era o momento perfeito para um juízo. Mas o que Deus fez? Alguém lembra o que Deus fez? Em Gênesis 3:21 diz, e fez o Senhor Deus túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aqui foi o primeiro ato de misericórdia de Deus, descrito na palavra. Ele poderia ter acabado com Adão, feito outro Adão, feito outra Eva. Ele poderia ter feito o que ele quisesse, que ele era Deus, né? Mas ele quis fazer o quê? Mostrar a Adão e a Eva a misericórdia dele. Isentou eles do erro? Não. Mas mostrou a bondade e misericórdia, vestindo eles, tapando a vergonha deles, porque naquele momento eles sabiam que estavam nus. E Deus, ele é tão bom que ele pegou, ali ele já apontou para Jesus, ele pegou um animal inocente para cobrir a nudez de um culpado. Aqui nós vemos como o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. Naquele momento ele já estava dizendo o plano dele, que ele ia ter mais à frente para a humanidade. Então, quando a gente olhar para a Bíblia, já muitos aqui já falaram aqui nesse altar, a Bíblia, ela se completa do início ao fim. Não são duas histórias, não são várias histórias, é uma história única. Então, aqui ele já mostra qual seria, né, o propósito dele de trazer Jesus para morrer em nosso lugar. Então, o que ele fala? Ele tira Adão e Eva da nudez através de um ato, de um sacrifício. Foi o primeiro sacrifício e foi o primeiro ato de misericórdia do Senhor. E com isso, nós vemos realmente aquilo que ele queria fazer no futuro. Então, eu quero declarar sobre a sua vida hoje, nesse pequeno resumo do que Deus manifestou a bondade e misericórdia na nudez de Adão e Eva, que hoje eu declaro mesmo sobre nós, que nós entendendo, que nós, quando entendermos sobre esse assunto, claramente, Deus vai ter misericórdia, vai tirar toda a vergonha do teu passado, vai tirar toda a vergonha das tuas falhas, que o Senhor, ele quer te cobrir espiritualmente, ele quer mostrar para você que a bondade e misericórdia dele está sobre você e você não precisa
não precisa se envergonhar. Quando você pede perdão, quando você é perdoado, quando você se arrepende, a sua vergonha, ela é coberta pelo sacrifício de Jesus. Amém? Então, vamos ao Antigo Testamento, passar por um exemplo de bondade e misericórdia do Senhor no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eu queria mostrar para vocês a bondade e misericórdia do Senhor na vida de Davi. Todos nós aqui conhecemos Davi, não conhecemos? O homem segundo o coração de Deus. A bondade e misericórdia do Senhor sobre a vida de Davi foi extrema, extrema. Assim como eu creio que é dele conosco. Vai ser extrema, porque nós não somos pessoas fáceis, e Davi também não era. Mas Davi tinha uma coisa, Davi, ele queria, e mostrou isso na palavra, agradar a Deus. Mesmo nos erros dele, ele sempre buscou agradar a Deus. Então, queria que vocês tivessem esse trabalho de casa, que vocês pudessem ler 2 Samuel 11 e 12. É onde conta a história de Davi. Em 2 Samuel 11 e 12 está toda essa história, que eu não vou ler, senão nós não vamos sair daqui. Davi, ele errou, quis consertar, e no conserto que ele tentou fazer, ele só se atrapalhou e acabou. De um simples, entre aspas, né, de um adultério, passou um assassinato. Então, Davi, ele se enrolou no pecado dele, se enrolou tentando consertar o pecado dele, até chegou a ponto de chegar à morte de Urias, que era um homem inocente. E por um tempo, Davi conseguiu se esconder. Davi se escondeu, né, entre aspas, de Deus, e depois casou com Betseba e tal. Mas chegou um dia que Deus foi confrontar Davi através do profeta Natã. O que Davi fez com esse confronto? Se justificou? O que Davi fez quando percebeu todo a complexidade do que ele tinha se envolvido? Ele tentou, como rei, matar o profeta. Como rei, ele tentou fazer algo para se justificar? Não. Davi se jogou ao chão. Se jogou ao chão e disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Imediatamente, quando Davi, ele reconhece o erro dele, o pecado dele. E não foi fácil, ele não reconheceu de imediato. Muitas vezes eu e você também é assim. A gente sabe que a gente está indo para um caminho errado, fazendo coisas erradas. Mas como essas coisas erradas até estão dando certas, porque até aqui estava dando tudo certo para Davi. Davi, ele fez todo um processo com o primeiro erro dele, que foi ver a mulher, trazer a mulher, engravidou a mulher, aquela coisa toda. Davi fez tudo de forma que parecesse correto. Ele chamou o homem para dormir com a mulher, ele que não quis, o marido que não quis dormir com ela. Que culpa tem Davi? Ele quis fazer as coisas certas a partir do momento que ele errou. Só que a partir daí já não tem mais acerto. Mesmo quando você erra, e a partir do teu erro, você não reconhece esse erro, mas a partir dali você quer fazer tudo certo para que esse erro seja amenizado, o que acontece? É ladeira abaixo, é só morte. Você entra no, como chamamos, do laço do passarinheiro. Você entra num ciclo de mentira e de engano. Você, para cobrir uma mentira, você cria várias mentiras e você entra numa situação que você está indo para um caminho de morte. Mas o Senhor, Ele tem bondade e misericórdia, porque Ele vai levantar alguém na sua vida, na minha vida, assim como levantou na vida de Davi, e para nos confrontar. Agora, quando nós recebemos o confronto, o que nós fazemos? Nos justificamos? Quando nós somos confrontados com algo que nós estamos fazendo de errado, o que nós fazemos? Quando nós somos confrontados aqui através da palavra, confrontados através do irmão, confrontados através de alguma situação, o que nós fazemos? Senhor, pequei contra Ti. Ou nós vamos arrumar desculpas. Então aqui o Senhor nos dá um exemplo do confronto e do perdão. O Senhor confronta Davi. Davi tem
a atitude correta, o Senhor vem com a sua misericórdia e bondade na hora e diz assim, o Senhor perdoou, né? O Senhor perdoou e disse que ele não morreria. O Senhor disse lá na história que ele não morreria, que ele merecia a morte, mas que o Senhor daria vida para Davi. Mas isso não quer dizer que Davi não iria ser responsável pelas suas consequências. Aqui nós vemos que Davi, no Salmo 51, foi quando tudo aconteceu, essa história. Davi escreveu o Salmo 51 e ele diz assim, Davi dizendo para Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, que apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Esse é o Deus de Davi, é o nosso Deus. E ele diz mais, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que eu e você possamos dizer isso para o Senhor, para que Ele crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto. Então Davi aqui, ele entende que não basta ser perdoado, é necessário ser transformado, porque se eu e você andarmos de perdão em perdão e não mudarmos a rota da nossa vida, e não sairmos deste ciclo de peca, se arrepende, a gente não vai conseguir cumprir o propósito de Deus através do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Amém? Então, quando Davi entende que precisa ser transformado, a misericórdia do Senhor vem e alcança Davi, Davi não morre, mas Deus diz, através de Natã, o seu filho, o fruto do adultério, vai morrer. Davi ainda tenta, Davi conhecendo o coração de Deus, Davi sabendo que Deus tem bondade e misericórdia. Quando Deus disse que ia matar o filho dele, o que Davi fez? 7 dias de jejum e oração, pano de saco e cinza, porque Davi sabia que Deus era misericordioso e bondoso, e foi intervir pelo filho. Mas como Deus, quando Ele diz, Ele não volta atrás, a palavra de Deus, ela é verdadeira, e Deus falou que iria levar o filho dele, porque Deus tinha que levar alguém. O preço do pecado era a morte de Davi, mas Deus poupou Davi. Então ele precisava, porque a palavra dele não pode ser revogada. Então ele falou, eu vou levar o filho do adultério. E levou. Davi, mesmo confiando na misericórdia e bondade do Senhor, o Senhor não voltou atrás, e o filho dele foi levado, foi colhido. E Davi, se você for ler toda a história, depois dos 7 dias, ele se veste com a túnica dele sacerdotal e vai adorar o Senhor. Ele vai adorar o Senhor mesmo no dia da morte do seu filho, porque ele sabia o Deus que ele servia. Que a bondade e misericórdia dele estava com ele, porque deixou ele vivo. E deixando ele vivo, o que aconteceu? Deus deu um segundo filho para ele. Deus foi tão misericordioso com Davi, que deu Salomão, filho com Betseba. Já depois de tudo aquilo que aconteceu, ele engravidou novamente Betseba e nasceu Salomão. E de Salomão, nós já sabemos a história do que Salomão representou. Amém? E da linhagem de Davi veio o nosso Messias. Então a misericórdia do Senhor é tão grande que alcança 1000 gerações. Porque depois a casa de Davi enfrentou várias rebeliões, vários conflitos. O Senhor decretou sobre ele punição pelo erro dele. Mas a gente vê que isso foi por um tempo. A bênção foi para 1000 gerações. Através de Davi veio o nosso Salvador. Amém? Então a gente vê isso, que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela restaura o futuro. Às vezes é duro para nós no momento em que, de alguma forma, nós estamos colhendo algo que, por nossa responsabilidade, e a gente não consegue ver a misericórdia do Senhor na nossa vida, nem a bondade dEle, mas Ele está lá, porque era para a morte. Porque o pecado, o que o pecado faz? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado, o que nós merecemos é a morte. Mas o Senhor Jesus nos trouxe vida. Então, por mais difícil que seja, coisas que nós passamos, por erros que nós cometemos, nós estamos vivos e temos oportunidade de fazer diferente, temos oportunidade de
mudar a nossa história e restaurar o nosso futuro. O futuro dos nossos filhos. Muitas vezes não tem a ver conosco. Muitas vezes tem a ver com nossos filhos, a nossa geração. Muita coisa eu e você não vamos viver. Estamos fazendo coisas tão boas nessa terra. Estamos semear tanto. E estamos passando ainda por tanta dificuldade. Mas tudo aquilo que você fizer de bom nesta terra, tudo aquilo que você fizer de correto, vai alcançar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Não para em você. É isso que nós temos que pensar. Não para em nós. E aqui Davi é esse exemplo. Ele teve Salomão com Betseba, ele tornou o sucessor de Davi. O trono de Davi foi confirmado. Davi foi aquele rei que é lembrado durante todas as histórias com todo esse pecado. Você, eu e você, se fôssemos nós, que tivéssemos que julgar Davi, Davi estava morto. Se fosse eu e você que tivéssemos que dar um veredito sobre Davi, não teríamos essa história. Mas o nosso Deus, como nós lemos lá em Êxodo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em misericórdia, Ele é fiel. Então Ele vai fazer com que a nossa história ela seja concluída para a glória e honra do nome dEle, a minha e a tua história. É só nós termos essa consciência. É uma breve e momentânea tribulação. Está lá escrito, acho que é em Pedro. É uma breve e momentânea tribulação que produz peso de esperança, de crescimento, de glória para a sua vida. Tudo passa. Mas o amor de Deus jamais vai passar na minha e na tua vida. Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer a Deus bondoso e misericordioso. Amém? Muita coisa que nós estamos vivendo na nossa vida não tem a ver com o caráter de Deus, não tem a ver com o atributo de Deus, tem a ver com a nossa rebelião, tem a ver com a nossa desobediência, tem a ver com o nosso pecado. Muita coisa que eu e você ainda não conquistamos é porque, de alguma forma, nós ainda não entendemos o que o Senhor espera de nós. E hoje nós vamos entender isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos entender isso através da história de Davi. Vamos entender que há processos para se passar, há cicatrizes para serem, há feridas para cicatrizarem e virarem cicatrizes para ser testemunho. A grande cicatriz de Davi foi a perda do seu filho. Ele chorou 7 dias para que Deus não matasse o teu filho. Você tem chorado diante de Deus muitas vezes por coisas que Deus não está te dando. E você não está entendendo que de alguma forma é livramento, de alguma forma o Senhor não está te dando porque você não está preparado, ou porque a palavra dele não pode voltar para trás vazia, ou porque ele é fiel à palavra dele, por isso que ele não está a te dar, porque ele sabe o que vai acontecer. Amém? Então a gente tem que entender através da palavra os processos que nós vivemos e nos alinharmos com Deus através da tua misericórdia, a tua bondade para conosco. Não se revolte. Não deixa que a revolta entre no teu coração. Não deixa que a rebelião entre no teu coração. Não deixe que a frustração entre no teu coração. Que a amargura entre no teu coração, porque tem coisas que você quer e você não conquistou ainda. Deus pode não querer isso para a tua vida. E você quer, e está obstinado, e Deus não quer. Então, assim, confie. Não estou dizendo para você deixar de buscar isso que você tanto quer. Pode ser lícito, pode ser algo que Deus vai te entregar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você confiar na bondade e misericórdia do Senhor e não se desesperar. O tempo de Deus é perfeito. Amém? Então, continuando. Então, Davi, para nós concluirmos a história de Davi, Davi teve, depois disso, uma segunda oportunidade, um recomeço. Ele recomeçou e ele fez a história dele. Depois vocês continuem lendo lá em 2 Samuel. E ele escreveu, nós começamos a ler, começamos nessa ministração a ler o Salmo 23, 6. E quem escreveu esse salmo foi Davi. E eu vou ler novamente para nós, que Davi escreveu isso porque ele sabia, e eu e você temos que saber, que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. São todos os dias, não é segunda, quarta e sexta, são todos os dias da sua vida. A misericórdia e bondade alcançará você. E você habitará na casa do Senhor por longos dias. Mas eu pergunto para você, você quer habitar na casa do Senhor por longos dias?
Você quer que a misericórdia do Senhor te acompanhe, porque tem um propósito. Aqui diz, e se você for ler em toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, qual o propósito? É você estar com Deus também todos os dias. Como é que eu vou viver a bondade e misericórdia de Deus todos os dias, se eu não estou com Ele? Você é casa do Senhor, você é templo do Espírito Santo. Aqui não havia o Espírito Santo ainda. Davi não tinha o Espírito Santo aqui. Ele não tinha descido. Mas hoje, eu e você, onde nós estivermos, o Senhor está habitando dentro de nós. A bondade e a misericórdia dele está presente na nossa vida, porque Ele habita dentro de mim e de você. O Espírito do Senhor está dentro de você. E você hoje precisa ter essa convicção. Quando você acordar de manhã, Senhor, me encha com Teu Espírito. Eu quero contemplar a Tua bondade e misericórdia hoje no meu dia. Me encha da Tua presença. Me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor, a obra das Tuas mãos para esse dia. O que o Senhor quer que eu faça? Amém? Então, continuando. Davi, ele tinha essa consciência. Agora, no Novo Testamento. No Novo Testamento, a bondade e a misericórdia do Senhor já não é mais um atributo. No Novo Testamento, a misericórdia e bondade do Senhor já não é mais algo subjetivo, já é uma pessoa. No Novo Testamento, a bondade e a misericórdia do Senhor se torna Jesus Cristo. Jesus, no Novo Testamento, Ele manifesta em carne quem Deus é. Bondoso, misericordioso, um amor sobrenatural, um amor que não é humano, o amor de Jesus. E eu queria ler em Tito 3, de 3 a 5, se você puder abrir, a gente está quase a terminar. O Tito 3, de 3 a 5, o Tito é um pequeno livro no Novo Testamento, para quem não sabe, eu acho que tem pessoas que nem sabem que tem esse livro na Bíblia, porque eu acho que só tem um capítulo, não, tem 3 capítulos. Então, título 3, de 3 a 5, para a gente poder ler, para a gente finalizar essa palavra. Diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! Essa palavra ela é poderosa para nós. Foi a bondade, não foi porque nós merecemos, não foi porque nós somos justos, não foi porque... Pelo contrário, aqui até diz que nós éramos maldosos, invejosos, detestáveis, mas o Senhor, pelo teu amor, Ele veio com a tua misericórdia, nos salvou e nos regenerou e nos renovou pelo Espírito Santo. Amém? E eu quero declarar isso, que nós hoje, o Espírito Santo vai nos renovar, o Espírito Santo vai trazer essa alegria da salvação através de Jesus. Nós vamos reconhecer a bondade e misericórdia do Senhor através de Jesus, cruz do Calvário, por mim e por você. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. A bondade e misericórdia do Senhor em Jesus é derramada sobre a igreja. A igreja, ela precisa reconhecer essa bondade e misericórdia do Senhor em todo o tempo. Nós somos a igreja do Senhor, nós nos reunimos como corpo de Cristo. Eu e você precisamos ter bondade e misericórdia um com os outros. O Senhor tem conosco, Jesus esteve conosco. Agora, como igreja, nós precisamos manifestar essa misericórdia, essa bondade um com os outros. Porque não adianta eu ter essa bondade, misericórdia na minha vida e rejeitar meu irmão, e maltratar meu irmão, e não dar um bom dia ao meu irmão, não abraçar o meu irmão. Não adianta. Em Romanos 2,4 fala assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade
da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Aqui temos uma chave poderosa para nós, enquanto igreja. Aqui nós vemos um segredo, algo assim poderoso e profundo. É a bondade e misericórdia do Senhor que nos leva ao arrependimento. Ele tem bondade de mim e de você, para fazer você enxergar onde você tem errado, o que você tem feito de mal, para que você se arrependa. Aqui nesse versículo, quero que depois você leia, se você puder em casa. Aqui mostra que a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus é que leva eu e você ao arrependimento. É pelo Espírito Santo que nós nos arrependemos, não é por nós. Porque muitas vezes nós estamos até certos. Muitas vezes você não está errado não, em coisas que você faz. Mas você não pode fazer. É a justiça do Senhor. É o Senhor que vai agir. É o Senhor que vai fazer. E quando você faz, você precisa se arrepender. Porque você não deixou Deus agir e você agiu no lugar de Deus. Então virou pecado. Então é assim, não tem a ver com estar certo ou estar errado. Tem a ver com o Espírito do Senhor trazer ao teu coração aquilo que você deve ou não fazer. Amém? Então assim, arrependimento muitas vezes não é pelo medo, não é por culpa, mas é a bondade de Deus para nós. Muitas vezes o arrependimento vem sobre nós, a gente fala assim, meu Deus, por que eu me arrependi disso tão rápido? É porque o Senhor, Ele está trazendo para você. Tem coisas que você faz, que você até deveria fazer, mas você se arrepende. É a bondade de Deus nesse momento. Não acha que você é boba, não acha que você é bobo, não acha que você é parvo. Ah, ele até mereceu, mas se você vem um sentimento de arrependimento, é produzido pelo Espírito. Amém? Então, que ninguém está longe do Senhor para não ser alcançado em arrependimento. No Novo Testamento nós vemos o exemplo de Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo matava os cristãos pela lei. E o Senhor alcançou ele em bondade e misericórdia. Deus alcançou Paulo em bondade e misericórdia. Deus trouxe arrependimento sobre a vida de Paulo. E Paulo, ele foi um dos exemplos de mais profundos sobre essa bondade e misericórdia do Senhor no Novo Testamento. Através de Jesus, que ele perseguia, ele blasfemava, ele era inimigo da igreja. Mas a misericórdia alcançou ele, ele foi um apóstolo das nações. Então, assim, se Paulo foi alcançado, se Davi foi alcançado, se Jesus veio em bondade e misericórdia, nós conhecemos Jesus, por que a gente ainda insiste e muitas vezes achar que Deus não olha para nós? Porque muitas vezes nós achamos que Deus virou as costas para nós, porque muitas vezes nós achamos que Deus não fez o que Ele tinha que fazer. Se nós sabermos que Ele tem bondade e misericórdia, que Ele é perfeito, que o amor dEle nos alcança em momentos tão difíceis, a nossa vida muda. A nossa vida muda completamente. Você não tem que temer ao homem, não tem que temer ao diabo. Nós temos que temer a Deus. Porque a partir do momento que eu conheço a Deus e sei quem é o meu Deus, esse temor e zelo pela presença dEle vai fazer você entrar num novo nível espiritual e de confiança e de segurança nele. Amém? Então, em Apocalipse, para nós finalizarmos, em Apocalipse também o Senhor fala da misericórdia e bondade dEle. Em Apocalipse é quando fecha o livro. Apocalipse é quando nós temos ali como vai terminar a história. E Ele diz em Apocalipse 21:4, para mim e para você, Ele diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia! Então há uma promessa de bondade na eternidade. Há uma promessa de bondade para o Senhor, para mim, para você na eternidade. Nós precisamos permanecer e prevalecer. A bondade e misericórdia não é apenas para essa vida, ela nos segue para a eternidade. O último ato de Deus na Bíblia não vai ser o juízo. O último ato vai ser sobre os salvos com consolo, misericórdia e vida eterna. Vai ser o grande banquete.
Vai ser algo lindo e poderoso. E eu e você estamos preparados para isso? Eu e você estamos preparados para o rugido do leão? Eu e você estamos preparados para poder chegar nesse dia? O Senhor quer nos preparar para este dia, que nós vamos estar frente a frente com Ele. Mas para isso nós precisamos conhecê-lo. Para isso nós precisamos dedicar tempo. E Ele hoje se apresenta para você com esses atributos de bondade e misericórdia que você podia achar que era algo tão distante da sua vida, que era só para um dia ou para outro. Não, mas é para todos os dias. Todos os dias da sua vida você tem que ter consciência do Deus bondoso, do Deus misericordioso que você segue. Você está aqui hoje porque a misericórdia não falhou e a bondade não desistiu de você. Eu olho para a minha vida, não sei você, mas eu olho para a minha vida, olho para trás e falo, era para eu estar em qualquer lugar, menos aqui. Eu, quando estava preparando essa palavra, o Senhor me mostrou, eu podia estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Eu só estou aqui pela bondade e misericórdia do Senhor. Na semana passada eu não estava aqui. Amém? Não foi porque eu não quis, mas eu não estava. Então, assim, hoje a misericórdia do Senhor se renovou e hoje eu consegui vir aqui e entregar a palavra. Então, assim, hoje você podia não estar aqui, podia estar no leito de hospital, como aconteceu com a irmã Lucilene, como aconteceu com o pastor Pedro, que ficou um mês no hospital, os dois, em determinados momentos. Mas a bondade e a misericórdia te trouxe aqui. Então, assim, se você olha para a tua vida, para a tua história, você olha e fala assim, meu Deus, realmente, como eu sobrevivi e cheguei aqui. Não é? E você consegue ver o Senhor trabalhando em você. O Senhor trabalhando. Então eu quero declarar mesmo que a bondade e a misericórdia de Deus vai perseguir, vai nos alcançar em cada área. Não é só na questão espiritual, não é só aqui dentro da igreja. É na tua vida profissional, é na tua casa, é na tua saúde, é no teu trabalho, é com a tua parentela, com os teus parentes, com a tua família distante, com teus amigos. Eu declaro isso. Onde o inimigo, de alguma forma, declarou fim para você, em alguma área, o Senhor hoje declara um recomeço. Onde o inimigo declarou que já estava acabado, o Senhor hoje diz para você, recomeça. Recomeça que eu estou contigo. Recomeça porque hoje você entende a minha bondade e misericórdia. Onde havia acusação sobre você, se você se arrependeu verdadeiramente, essa acusação já não tem mais peso, porque o sangue de Jesus te justificou. Não há culpa, não há condenação sobre a sua vida. Onde havia vergonha, se você foi envergonhado, se você de alguma forma na sua vida fez algo que hoje quando você pensa assim, vergonha, que o Senhor troca essa vergonha por honra. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de ti. Amém? Entenda o Deus que você serve, Ele não é como homem. Ele quer que você se levante e creia nessa bondade e misericórdia dEle na sua casa. Olha para os teus filhos, olha para a tua vida, olha para o teto que você tem, a tua casa física, olha para tudo e contemple a bondade e misericórdia dEle sobre ti. Amém? Eu queria pedir para vocês se levantarem. Queria que vocês se levantassem. Espero que eu tenha conseguido, pela parte do Espírito, passar para vocês aquilo que realmente o Senhor ministrou. Hoje eu não me revolto mais, hoje eu entendo a bondade e misericórdia dEle na minha vida, com meus filhos, com toda a situação minha, pessoal, de vida. Eu já me revoltei muito, eu já tive pena de mim. Gente, uma coisa pior que existe é você ter pena de você mesmo, né? Não sei se você já teve pena de você, mas teve dias na minha vida que eu tinha pena de mim. Aquela autocomiseração. E foi aí que eu comecei a entender a bondade e misericórdia do Senhor. Porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E eu queria que você entendesse essa bondade e misericórdia. Mesmo nas situações mais difíceis. Um pequeno testemunho muito rápido. Eu oro todos os dias. Eu oro desde que Isaac nasceu. Todos conhecem meu Isaac. Desde que o Isaac foi diagnosticado com autismo, que eu não aceitei, eu me revoltei.
E eu oro pedindo ao Senhor para curar ele, para tirar o autismo, para abrandar o autismo dele. Eu e Pedro, a gente ensinou ele rejeita o autismo todos os dias. Mas parece que só piora. Parece que só piora. E eu, quando vejo isso, às vezes vem aquela pena dele, pena de mim, pena da situação. Às vezes eu penso, o que eu estou fazendo da minha vida? Não é? Pronto. E aí o Senhor me alcança. O Senhor me alcança com essa palavra, com a bondade e misericórdia dele, de ver meu filho sorrindo, meu filho andando, meu filho comendo, ele falando comigo. E eu olho e falo assim, Senhor, realmente tudo é bom e misericordioso para comigo. Eu não tenho nenhum motivo para me revoltar, nenhum motivo para me amargurar. Não tenho mais nenhum motivo para isso. Hoje eu entendo que Isaac é uma missão que Deus me deu. Hoje eu entendo que Isaac faz parte de um propósito de Deus. Hoje eu entendo que Deus pode curá-lo com uma palavra, com um toque, com um sopro. E hoje eu vivo cada dia com as misericórdias se renovando. Essa é a minha história, uma pequena parte. Você pode ter um Isaac na sua vida. Você pode ter um Isaac assim, que você ora, que você pede a Deus para que tire, né, que mude a situação. Mas ele é meu filho. Não tem como eu dizer, não quero. Não tem como eu virar as costas e ir embora. Não há uma solução. E às vezes a sua situação também é parecida com a minha. Não há uma solução. Eu não tenho como sair disso, eu não tenho como virar as costas, eu não tenho. Mas o Senhor, Ele está vendo, Ele está com você todos os dias, Ele está acompanhando o teu sofrimento, Ele está acompanhando a tua luta, Ele está acompanhando com bondade e misericórdia. A bondade e misericórdia dEle está em você aguentar, em você resistir. A bondade e misericórdia, Ele te dando força. A bondade e misericórdia, Ele te dando amor. A bondade e misericórdia, Ele te dando perdão. A bondade e misericórdia dEle, Ele te dando compaixão. A bondade e misericórdia dEle, Ele te dando vigor e força para você viver a cada dia e lidar com esse problema que você não consegue mudar. Só Deus pode mudar, é uma causa impossível. Então, nesse momento, se você vive algo assim, como eu mencionei, né, que é algo que é definitivo, aparentemente é definitivo, e você não tem como resolver se não for o Senhor, que hoje você encare a força que você tem para estar até aqui, que você possa olhar essa força que o Senhor, que você tem todos os dias para lidar com esse problema, para lidar com essa situação, que você hoje veja que é Deus, que essa força não é tua, que não vem de ti, porque você não é nada. Nós não somos nada. A força vem do Senhor. Se a gente perde um pouco da nossa saúde, acabou a nossa vida. Então o Senhor, Ele tem renovado a tua força. Hoje Ele trouxe aqui para dizer isso, que Ele tem estado contigo em tudo aquilo que você tem passado. Ele tem sido bom e misericordioso com você. Ele tem te perdoado. Tem perdoado a tua rebelião, tem perdoado os teus pecados, tem perdoado a tua maldade. Mas Ele quer que você reconheça. Você diga, Senhor, pequei contra Ti. Não reconheci o quanto o Senhor tem sido bom para mim. Ele está te dando uma chance de recomeçar hoje, através da bondade e misericórdia dEle.